Boa noite a todos. Antes de fazer aqui o início oficial, quero agradecer a presença de cada um dos senhores aqui. Nós temos uma plateia com vários assessores, então, especialmente o pessoal da Câmara está bem interessado. Temos poucos munícipes, mas que também estão aqui prestigiando. É um momento importante de análise da LDO, então é uma participação importante que nós temos aqui. Fiquem à vontade para questionar tudo que vocês entenderem. Então, boa noite a todos que nos acompanham em tempo real, através das redes sociais da Câmara Municipal de Paulínia. Todos os presentes sejam muito bem-vindos a essa audiência pública. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributo da Câmara Municipal de Paulínia, representante do Poder Legislativo, declaro aberta a audiência pública referente ao projeto de lei 44 de 2025, que dispõe sobre a instituição de diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2026 e da outras providências. Presente na mesa dessa audiência, os demais membros da Comissão de Finanças, o vice-presidente da Comissão de Finanças, vereador Fábio Davan, o secretário da Comissão de Finanças, vereador Flávio Xavier, e ainda presentes, à minha esquerda, citando da esquerda para a direita, vereador Sargento Camargo, vereador Juninho Lalupe, vereador Helder Pereira, vereador Lucas Barros, vereador, após o Flavinho, vereador Cuca, vereador Alex Eduardo e vereador Neco. E contamos ainda, como sempre, com o nosso anjo da guarda aqui, o Rodrigo, diretor legislativo. Acredito que todas as pessoas que nos acompanham em tempo real, através do site oficial da Câmara Municipal de Paulínia e de suas redes sociais, bem como os presentes no plenário, têm conhecimento do projeto de lei número 44 de 2025, que dispõe sobre a instituição de diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2026, uma vez que todos os requisitos formais para a realização da presente audiência foram tomados. Que o projeto ficou à disposição da sociedade civil para apresentação de emendas populares, publicações no Diário Oficial do Município, edições de número 2508, de 15/4 de 2025, bem como publicação da convocação dessa audiência pública, publicações do Diário Oficial do Município nas edições de número 2531, de 23/5 de 25, de número 2538, do 3/6 de 25, e de número 2543, de 10/6 de 25. E que os questionamentos e colocações que, porventura, vierem a ser realizados serão, na medida do possível, sanadas na presente audiência ou posteriormente encaminhadas ao Executivo. Diante dos dispositivos constitucionais, em especial o artigo 165, inciso 2, com os regramentos que trata de finanças públicas, combinados com os regramentos do artigo 35, parágrafo 2º, e seu inciso 2º, do ato das disposições constitucionais transitórias, todos consequentes da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 88, bem como ainda em razão do planejamento orçamento, instituído pela Lei Complementar número 101 de 2000, da Lei Federal 4320 de 64, das disposições trazidas na Constituição do Estado de São Paulo e na Lei Orgânica do Município de Paulínia, o Executivo Municipal, dentro do prazo legal constitucional, encaminhou o presente projeto de lei, que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2026. Então, a partir de agora, eu deixo a palavra aberta para algum membro da mesa que eventualmente deseja fazer uso. Com a palavra, o vice-presidente da Comissão de Finanças, vereador Fábio Davan.
Boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus, cumprimentar nosso presidente de Finanças, meu xará Fábio Ladão, cumprimentar o primeiro secretário, Flávio Xavier, em nome dele, cumprimentar todos os vereadores presentes aqui na mesa, também cumprimentar o Rodrigo Coiate, diretor legislativo. Acho que é uma importante lei, né, que fala das diretrizes e das metas para que a gente possa, né, xará, para o ano seguinte, né, definir, né, o que vai ser executado pelo Executivo através da LOA. Então, eu falo a importância da população participar para que a gente possa sanar as dúvidas, algum questionamento, mas eu falo que é muito importante a LDO, porque, como eu falei, a gente vai definir, né, as metas e as ações para o ano seguinte, né, do orçamento que a gente vai votar no final do ano, que é a LOA. Então, eu falo que a gente, como vereador, tem uma grande responsabilidade quando a gente vota tanto a LDO, como a LOA, como o plano plurianual anual, que também define aí os 4 anos, né, de ações do Executivo, e é importante, né, a participação da população para que a gente possa, né, criar as diretrizes, definir e, logicamente, colocar em ação tudo que a gente vai fazer para o ano seguinte. Queria agradecer a presença de todos, estamos aí à disposição para algum questionamento. Obrigado, vereador Fábio. Mais algum vereador? Nenhum vereador, então, querendo fazer uso da palavra. Nesse momento, eu abro a palavra aos presentes. Como hábito, até antes dos presentes falarem, existem alguns pontos que eu sempre gosto de passar, que são conquistas, assim, de alguns anos, que foram consolidadas nos últimos orçamentos e que eu acho muito bacana a gente mencionar. Pontos importantes que eu reputo que valem a pena tornar público. O município aplicará no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, olha, é um valor considerável. A gente teria no mínimo 15% de receitas em ação na saúde. Existe uma previsão de 25%. Então, 25% das receitas no desenvolvimento do ensino e no mínimo 15% para a saúde. Nós temos ainda a questão dos remanejamentos, que é uma luta histórica e a consolidação de uma luta histórica. Então, nós temos abertura de créditos suplementares até o limite de 20% do orçamento das despesas. Nós temos a possibilidade de transposição, remanejamento ou transferência de recursos dentro de uma mesma categoria para outra categoria, desde que dentro da mesma secretaria, de 12%. E nós temos transferência, remanejamento e transposição de recursos entre programas de secretarias diferentes, o valor de 8%. E sendo repetitivo, porque sempre que faço parte da Comissão de Finanças, eu faço questão de falar o quanto isso é uma evolução. As legislaturas anteriores, no passado, a gente tinha um limite de transposição de 100%. Ou seja, o orçamento ele era uma peça de ficção. Os prefeitos faziam o que queriam, jogavam dinheiro para onde eles queriam, e isso explica muitas vezes o porquê que as coisas não aconteciam no município. Porque existia um dinheiro separado para uma dotação e existia a permissão da Câmara para que o prefeito fazia esses remanejamentos da maneira que ele bem entendesse. E a gente veio diminuindo esses valores até que entendemos que encontramos o equilíbrio em 12% e 8%. Outro ponto bastante importante aí para os vereadores, a gente tem alguns projetos de atuação conjunta em decorrência das emendas impositivas. Existe um grande desafio em relação às emendas, a gente ainda precisa de ajustes, elas precisam, especialmente no decorrer do ano, começar a acontecer. A gente tem muita dificuldade de implementar grande parte das nossas emendas impositivas. O atual prefeito ele tem uma vontade grande de mudar essa realidade, fazer com que as emendas impositivas elas sejam respeitadas e cumpridas, mas ela tem um valor previsto de 12.614.000 reais. Cada vereador teria um valor de 742 mil reais
para poder fazer indicação de emenda impositiva. E esclarecendo a população, esses R$742 mil não é que o vereador tem esse valor e ele paga o que ele quer. Não, é um destaque na peça orçamentária que o vereador ele indica um programa, uma obra, uma prestação de serviço, independente do que seja, e o prefeito ele fica obrigado a realizar aquela indicação. Então, muito provavelmente nos próximos anos a gente espera que a gente vejam obras e fatos concretos importantes sendo realizados por esses vereadores, e a gente tem tratado muito desse assunto e a gente tem certeza que a gente vai conseguir realizar algo muito legal juntos, tá bom? Então, palavra aberta aos presentes, fiquem à vontade. Eu vou pedir para quem quiser usar a palavra, nome completo, se quiser falar se representa ou não alguma instituição, e pode abrir os seus questionamentos ou apontamentos. Enquanto o pessoal toma coragem, o Flávio fez uma ponderação muito legal. A cobertura da quadra da Vitor Skepanski aqui, da Escola Supletivo, foi já uma obra real feita à época pelos vereadores, que juntaram os valores que tinham e cederam para fazer uma obra considerável. Então, foi algo que a gente fica muito feliz de ter realizado, né, Flávio? Danilo criou coragem? Então, vai lá, Danilo. Nome completo, tá? Se você quer falar por si ou representando alguma entidade, fica à vontade. Precisa quebrar, né? Som. Primeiramente, boa noite. Hoje eu vou fazer uma intervenção. Danilo, só desculpa te interromper, só o nome antes, prefeito de Ata, tá bom, prefeito de Ata? Eu ia fazer essa citação. Eu vou fazer minha intervenção, primeiramente, em nome da Comissão de Esportes da OAB Paulínia e em nome da Associação de Atletismo de Paulínia. Eu sou Danilo, sou secretário-geral da comissão e presidente da entidade. O que me traz aqui, primeiro que, quando nós elaboramos o projeto da APA, nós fizemos um estudo e fizemos um acompanhamento de toda a legislação, e principalmente da emenda 132 de 2023, da emenda constitucional, e das suas implicações do ponto de vista dessa nova realidade que o país vai passar em relação à reforma tributária do consumo, a gente pode dizer assim. E com isso, fazendo esse cálculo, né, do que vai mudar, dos impactos, dos desafios que isso iria ocorrer, dessa lógica que está se mudando, porque você tem uma estimativa até de perca, mas você não é possível fazer uma estimativa de compensação ainda. E aí, preocupado com isso, o que nós fizemos? Qual é o levantamento que nós fizemos? Vou dar o exemplo da saúde, porque a nossa atividade esportiva impacta lá na saúde. Nós gastamos em Paulínia R$420 por pessoa na área da saúde. Você pega a Jundiaí, a média por pessoa é 190. Vários vereadores aqui já citaram, eu vou pedir licença para usar em referência ao presidente em nome de todos. Ele mesmo já citou aqui, algumas vezes, cada real investido em esporte economiza de 3 em saúde. Então, imagina a conta que nós poderíamos estar fazendo em relação ao grande ganho, já que a reforma vai forçar os municípios a ter duas situações. Trabalhar a receita, e aí era a nossa preocupação, por que a pista de atletismo, por exemplo, tinha uma estratégia de a gente tentar fazer ela o mais rápido possível, não porque o esporte clama, não porque tem 43 entre requerimentos e indicações dessa Câmara ao longo desses 40 anos, e aí eu quero pedir licença para dizer o seguinte, esse projeto ficou órfão 40 anos. Evidentemente que houve 43 indicações durante esses 40 anos. Então, posso dizer que não teve pai. Ultimamente, até alguns se colocam como padrasto, que nem conhece o esporte, não tem realidade, tal. Mas eu quero dizer, e a gente é muito grato à Câmara, e a gente quer honrar essa história,
porque aí nós precisamos de muitos irmãos que pensem nesse sonho, porque vai impactar. Porque, por exemplo, eu trouxe aqui a Maratona do Rio, só um exemplo. Ela impactou na cidade com 137 milhões de reais, só um evento, entre insumos e consumos e serviço, uma única maratona com 40 mil pessoas, o que impactou na receita do município. Então, a nossa visão era, por chamar o mercado, que o mercado não espera, eles estão investindo pesado no esporte, estão investindo pesado, por isso que alguns prefeitos se movimentaram e está explodindo pista em alguns lugares do país e tal, por essa estratégia, para fazer essa conta. Porque o ano que vem, todos sabem, vocês sabem, que o ano que vem é o último ano, que é esse colchão que vai ser montado para fazer a média de arrecadação para começar, inclusive, implementar a reforma. Você não vai recolher, por exemplo, os 2 novos impostos, mas vai ter que estimar, para poder fazer a média e começar a praticar em 2027, para começar já a aplicação da reforma, das mudanças até 2032. Então, nossa preocupação tem essas duas estratégias. Poder contribuir com a arrecadação, porque há um investimento pesado hoje, graças a Deus, porque a cidade e o país estão se movimentando, a nossa região é uma das maiores do país nessa questão, nessa prática do esporte. Nós sabemos dos benefícios na área da saúde, na área emocional, na área do turismo, na área da cultura, na área do turismo, do emprego. Esse evento aqui empregou 2.000 pessoas. Então, nessa geração, nós insistimos nessa questão da urgência, em virtude, inclusive, porque como você vai ter que parimentar tanto o que você vai recolher em 2026, como o que você vai ter que estimar para poder fazer o fundo que vai fazer o rateio a partir de 2027, você tem que aumentar a arrecadação. Campinas, em 2024, teve um acréscimo de 30% na sua receita nos eventos, significou 9 milhões. Então, o apelo que a APA faz, pela política que pode ser de turismo, de emprego, de saúde, porque a gente, além de aumentar a arrecadação, você precisará melhorar os seus gastos de custeio na máquina pública. Obviamente, você não vai poder diminuir custo na saúde sem garantir a qualidade da saúde. O que nós gastamos em saúde, quase 600 milhões aí, apurado em 2024, não promove saúde, ela simplesmente atenua uma situação de dor, de acidente, de tudo que está. O que o esporte está fazendo? Promovendo saúde. Então, esse é o nosso debate, que vai impactar a Secretaria de Assistência, nos programas, porque aí você tem que trabalhar nas duas frentes, aumentar consumo e melhorar os gastos na máquina pública, sem perder qualidade. Então, essa a nossa posição. Nós acreditamos que a Câmara e que o Poder Público têm isso em mente, mas eles precisam estar conectados com o momento. O momento é urgente, porque o equipamento, por isso que a gente pede esse investimento, embora todo começo de mandato, a lei geral cria uma situação sui generis. Porque nós estamos discutindo aqui a LDO sem o PPA. O PPA é o que vai dar a estimativa de investimento. Então, não tem nexo, na verdade, né? É uma falha da legislação, né? Então, mas como mesmo não tendo PPA ainda, porque eu sei que as secretarias devem estar elaborando, né? E é importante isso, então eu venho realmente de novo afirmar da urgência, em sintonia com o excelente trabalho que a Câmara fez em levantamento do impacto da reforma tributária. Nós temos a PEC 66, que vai trabalhar a sobrevida e de forma das receitas dos municipais, que está sendo votada. Qual é o impacto que vai dar no orçamento? Sabe? Então, tem uma série de situações, nós temos sobressaltos na economia que podem impactar, né? Inclusive receita, arrecadação e tudo mais. Se não tivesse isso, né? Se não tivesse recessão, não tivesse inflação, a gente podia até fazer uma projeção uma estimativa um pouco mais segura, mas não podemos. Então, a APA faz esse apelo mais uma vez. Não é nem o equipamento em si, é o que o equipamento pode gerar nos próximos 2 anos. Vou dar o último exemplo para encerrar. Existe um Grand Prix nos Estados Unidos, iniciou na Jamaica. Eles premiaram $12 milhões em premiação para os atletas.
E tem um brasileiro lá que está fazendo um estrago, que é o Alice dos Santos, nos 400 metros com barreira e 400 metros raso. O organizador, Michael Johnson, ele está, sim, desejoso de vir para o Brasil. Nós não temos lugar para trazer um evento dessa natureza que vai arrecadar 12 milhões de dólares. A primeira etapa foi na Jamaica, teve 2 agora nos Estados Unidos, e ele pensa em trazer para a América do Sul, principalmente porque o brasileiro, Alice dos Santos, é um destaque. Então, Paulínia tem essa condição. Paulínia tem essa capacidade de atrair eventos de grande proporção e aí gerar emprego, turismo e a gente ajudar a nossa cidade a passar por esse desafio dessa readequação que vai precisar fazer. Então, eu quero agradecer a todos e esse é o nosso apelo. Eu queria fazer essa fala extremamente técnica, exatamente por isso, porque ela é fundamental no processo de contribuição das receitas do município. Ok? Obrigado pela contribuição, Danilo. Eu estava anotando atentamente aqui, se mais algum colega vereador quiser falar também, mas eu queria passar por alguns pontos, dito por você, que eu acho importantes. Primeiro, agradecer a contribuição da APA, as comissões da OAB, é muito bacana ter vocês participando aqui conosco. Questão dos gastos da saúde é algo que, como fiz a análise das últimas contas, né, fui o relator, é algo que o Tribunal de Contas ele reflete muito, né, da qualidade dos gastos da cidade de Paulínia, especialmente voltado no segmento da saúde. Só que a gente tem um fenômeno aqui em Paulínia, e aí me desculpem os gestores da região, eu não vou nominar, e aí quem quiser que sirva a carapuça. A incompetência da região, ela recai sobre nós. Então, Paulínia acaba sendo órfão da incompetência de inúmeros municípios da região, porque a gente tem um hospital entupido de gente todo o tempo, com dinheiro gasto diretamente de fonte 1 por nós, e é por isso que é uma reflexão muito pessoal, quando a gente faz a média do nosso custo saúde, que foi o primeiro tópico que me chamou a atenção na fala, ele fica muito injusto. É uma pena que a gente não tenha um mecanismo de cobrar dos nossos municípios vizinhos que não dão conta de cuidar da saúde da população deles, de nos ressarcir de alguma maneira ou de alguma maneira justa, né? Essa é a primeira ponderação. Concordo, estou com a APA, estou com a OAB e estou com todo mundo que pensa que investimento em esporte é uma grande saída. Vou repetir o que você falou, de um estudo que eu tive acesso da ONU, de que cada dólar investido no esporte se economiza 3, educação, saúde e segurança. Eu acho que é muito claro, quem pratica esporte está fazendo saúde preventiva, naturalmente está se economizando em educação, em segurança, basta a gente conhecer esportistas que a gente vê o quanto isso é verdadeiro. Tenho muito orgulho de, junto com o Flávio e o Alex na gestão passada, e vamos dar continuidade agora com o Flávio e o Fábio Davan e todos os vereadores que queiram participar na continuidade dos nossos estudos da reforma tributária. E se me permitem, eu desconheço que tenha outra Câmara Municipal do país, vou repetir para ficar gravado aqui, que tenha outra Câmara Municipal do país que tenha elaborado um estudo tão completo como nós aqui fizemos na Câmara Municipal de Paulínia. O que os caras estão discutindo em Brasília hoje, a gente discutiu há mais de um ano aqui. E já entregamos relatório e já temos o nosso diagnóstico da cidade. Sinal de que a Câmara trabalha muito, trabalha direito. E a realidade não tem para onde correr. A reforma tributária está aí, Paulínia vai ter que se desbruçar nas receitas, nas despesas, e realmente o turismo é uma das. Ela não é a única maneira. Eu tenho me debruçado em estudos e provavelmente próxima vertente de estudo que Fábio e Flávio e eu e os outros colegas vereadores que quiserem participar com a Comissão de Finanças vão fazer é exatamente assim. Agora a gente tem o diagnóstico. E nós vamos fazer o quê? Então, temos um diagnóstico. Agora chegou a hora, tá. E qual é o próximo passo, né? O que a cidade tem que fazer para diminuir os impactos da reforma tributária? Mas tem um alento que eu gostaria de tornar público aqui. É a questão da fala do governador Tarcísio de Freitas na visita que fez a semana passada, onde ele falou que Paulínia tem
a cara do futuro, que ela está voltada e tomando medidas concretas de garantia do futuro. E ele trouxe isso por diversas questões, desde energéticas, a política de transportes, e a gente fica muito feliz, então, que a gente está no caminho certo, mas realmente tem muito o que fazer. Danilo, é importante se diga também a questão da pista, do equipamento. Não é o que está sendo tratado, mas é o que está no pano de fundo do que foi dito. Questão do equipamento, na nossa última audiência pública, compromisso do prefeito aqui em audiência, tá? Não tem uma vez que nós, vereadores, a gente não se reúne que a gente não dá uma cutucadinha. Sempre alguém dá uma cutucadinha. Prefeito, olha a pista, hein? Ó, nós nos comprometemos com a pista. Eu tenho inúmeros amigos que me apertam bastante e não vou garantir, mas nós, vereadores, temos um projeto. Eu só vou tornar público o que a gente vem pensando, tá? Nós estamos elaborando, estudos estão bem avançados, da gente deixar legados essa legislatura, o que nunca aconteceu, a forma que a gente vai fazer. De reunir grande parte das nossas emendas impositivas e a gente entregar algo real para a população, em projetos significativos. A gente está falando em projetos que sejam realmente, que marquem a história da cidade. E um dos projetos que nós temos refletindo é a pista. Então, a pista ou sai pelo prefeito, ou sai pela Câmara, ou sai pelos dois, porque talvez também, mesmo que a gente empenhe recurso para fazer o equipamento da forma que a gente entende que deva ser feito, a gente vai precisar do executivo também. Então, anotado, registrado, obrigado mais uma vez, Danilo. E lembrando que dia 10 de agosto, vários vereadores se prometeram correr, ó. Dia 10 de agosto tem a corrida da APA, 7 da manhã, 11 quilômetros de corrida, 5,5 km de caminhada, mais a corrida Kids, saída lá do teatro, é isso? Saída do teatro. Dá tempo da gente se preparar e fazer bonito, então, todos nós. Obrigado, Danilo. A palavra continua aberta para quem quiser. Com a palavra, vereador Fábio Davan. Queria cumprimentar o Danilo e agradecer pela presença, né, representando a APA. Acho que uma colocação que você falou importante, que a gente já vem acompanhando também referente à saúde, o gasto que a gente tem, né? Você fez um comparativo, acho que Valinho 130, Paulínia 400, né, por pessoa, 420. Eu falo que o teto MAC nosso hoje é 11.600.000. Então, conversando com o secretário também, eu acho que é uma das metas aí para o ano que vem, né, essa questão da informatização que já vem sendo feito, porque, como o presidente Fábio Ladão falou, muitas pessoas vêm de fora para gastar no nosso município, né, para usar o serviço público do município, né, e acaba tendo, não gastar, para usar o serviço público do município, acaba tendo gasto, né, para o nosso município e a gente que paga a conta. De que forma a gente pode amenizar isso aí? É informatizando, porque quando você informatiza, você cobra do governo federal, porque tem um repasse pelo SUS, né, através do DataSUS, do eSUS, você consegue levar a informação para o governo federal e você, né, quando a pessoa vem de fora, tem o endereço dela e você, como a gente aqui é porta aberta, né, é obrigado a atender, né, o hospital, o PS, então você, através da informatização, informando o sistema SUS do governo federal, você consegue receber esse recurso, esse repasse novamente. Tem cidades que têm menos habitantes que Paulínia e o teto MAC chega a quase 20 milhões. Então, por exemplo, se a gente quiser trazer uma emenda aqui de 15 milhões, por exemplo, a gente não consegue porque a gente só informa que a gente produz, né, de gasto com relação à saúde 11.600.000, que é o serviço de média e alta complexidade. Tem o PAB também, que é o programa de assistência, né, de atenção básica à saúde, mas o MAC, que a gente sabe que as pessoas vêm de fora porque sabe que tem um hospital de qualidade, né, tem uma atenção básica eficiente também, só que sobrecarrega o nosso serviço. Então, é uma das questões que a gente tem que ter essa preocupação, porque eu falo, isso compromete muito o nosso orçamento. E o que você falou é importante. A reforma tributária está aí. Os desafios já estão aí, como o Valadão falou, tem, né, todo um estudo e a gente tem que se preocupar com isso. Por isso que a gente tem que cada vez mais se informatizar, né? O prefeito Danilo criou a Secretaria de Tecnologia e Inovação, então a gente tem essa obrigação de investir em tecnologia e inovação para que a gente possa cada vez mais arrecadar, né? E cobrar de quem realmente vem gastar no nosso município
a gente ter essa possibilidade de cobrar através dos programas. Então, isso é importante, né? É uma das coisas que a gente já tem levado ao Executivo para que a gente possa amenizar essa perda. Porque eu falo que é uma perda, né? A pessoa vem, utiliza o nosso serviço público, a gente tem gasto com as pessoas que vêm de fora e a gente que fica com a conta. Então, isso aí precisa ser resolvido, por isso que a gente tem que realmente investir na inovação, né, na tecnologia, que é o que traz cada vez mais investimento para o nosso município. Do vereador Fábio, mais alguma intervenção de algum colega? Não? A palavra continua aberta para qualquer dos presentes. Sem mais intervenções? Não? Ninguém? Então tá bom, gente. Eu acho que a gente tem tempo ainda, a gente tem um prazo, nada impede. Então, todos que nos acompanham pelas redes sociais, mesmo se ficou algum questionamento sem ser realizado, fiquem à vontade. Não só o meu gabinete, o gabinete de todos os vereadores estão abertos para receberem sugestões, questionamentos. No que se refere à política orçamentária, nós temos um ano muito importante. A gente está na iminência de encerrar a LDO, mas a gente ainda tem PPA, tem a LOA, enfim. A gente faz votos de que a população participe, preferencialmente no maior número. E caso não tenha aqui presente que tenha acesso a essa audiência depois, fique à vontade também de enviar por escrito os questionamentos. A gente se compromete em remeter para o Poder Executivo. Lembrando que seria muito importante todos os presentes, por gentileza, assinarem a lista de presença, tá bom? Elas estão ali ao lado do microfone e ela é bem importante, não apenas prefeito de ata, prefeito de Tribunal de Contas também, tá? Então, sendo assim, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e encerro a presente audiência. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus. Um bom ponto facultativo e até a próxima, se Deus quiser.